O modo alerta segue ligado no Palácio do Planalto. A pesquisa Quaest mostra que 53% dos entrevistados desaprovam o governo Lula e que 43% aprovam a gestão do presidente. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Um cenário que já foi pior. Na pesquisa anterior, divulgada em junho, eram 57% os que desaprovavam o governo Lula e 40% os que aprovavam. A diferença entre os que aprovavam e desaprovavam, que era de 17 pontos na pesquisa anterior, agora está em 10 pontos. E faltando pouco mais de um ano para as próximas eleições presidenciais, o governo sentiu um respiro. Essa pesquisa é recebida com alívio, porque interrompe aquela queda, aquela trajetória de queda na aprovação do governo. Então, é uma boa notícia, mas o governo ainda está recebendo, apesar desse alívio, é uma comemoração muito discreta do número dessa pesquisa. Uma mudança de rumo que veio de um público de fora da base de apoio do governo. Alguns pontos chamam a atenção positivamente para o governo, ou seja, cai a diferença, principalmente da desaprovação na região sudeste, e também entre quem ganha entre 2 e 5 salários mínimos, ou seja, era um público que o governo não estava conseguindo atingir. Outro ponto específico da pesquisa, que também ajuda muito o governo nesse momento, é em relação a setores que antes não estavam sendo atingidos pelo governo. Então, não só em questão de salário mínimo, mas principalmente no percentual daqueles que têm nível superior. E que também teve ajuda de um fator externo. O que, de fato, muda essa curva de queda na aprovação do governo e é a percepção interna do próprio governo, e é o que aponta também a pesquisa de forma muito explícita, é o episódio Donald Trump, unindo, de alguma forma, esse sentimento dos brasileiros de que podem ser, e muito, prejudicados por esse tarifaço. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Júlia Dualib, é a mudança de vento na aprovação do governo Lula. O que explica os números que mostram uma recuperação para o Planalto, como o fator Trump refletiu na opinião dos brasileiros e quais as possíveis consequências para a disputa eleitoral de 2026. Eu converso com Felipe Nunes, cientista político, professor da FGV e diretor da Quaest. E com Valdo Cruz, comentarista da Globo News e colunista do G1. Quinta-feira, 17 de julho. Felipe, a Quaest divulgada nesta quarta mostra uma mudança na aprovação do governo Lula. 53% desaprovam, mas antes eram 57%. 43% aprovam, antes eram 40%. Enfim, não é uma mudança radical, mas pode estar mostrando aí uma mudança nos ventos. Antes dessa pesquisa ir a campo, havia 3 hipóteses que eram especuladas sobre as motivações que poderiam justificar alguma mudança. A economia, a campanha ricos e pobres que o governo encampou e o efeito do tarifaço do Trump. Eu diria que o envolvimento direto do Eduardo Bolsonaro no tarifaço do Trump contra o Brasil é a chave que explica, e que nos ajuda a entender a recuperação de popularidade do governo. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. O presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. O que a pesquisa está mostrando, Júlia? Que a impressão que ficou na população é que a família Bolsonaro estava tentando resolver uma situação jurídica do pai às custas da economia brasileira, e isso pegou muito mal. Só para você ter uma dimensão, e quem está nos ouvindo, do tamanho, do estrago dessa questão, quase 70% ficou sabendo da carta do Trump, quase 80% acreditam que as tarifas vão trazer consequências negativas para suas famílias e, o mais importante, 72% dos brasileiros não concordam com o fato do Trump ter colocado tarifas no Brasil, dizendo que isso tem a ver com uma possível perseguição ao Bolsonaro no Brasil. Júlia, acho que uma outra forma de mostrar
como esse tarifaço impactou, né, esse processo de popularidade. Quando a gente abre o dado por tipo de eleitor, mais à esquerda, mais à direita ou no centro, fica muito evidente. Enquanto o tarifaço uniu a esquerda, ele dividiu a direita. E com isso fez com que o centro fosse jogado no colo do Lula. É aí que tem, eu acho que né, o cerne da explicação em torno dessa questão, que, como eu disse, muito conhecida, muito falada. E um último detalhe, né, que eu acho que tem que acrescentar. A população está vendo a reação do governo Lula e aprovando o tom moderado, o tom firme, a escolha do Alckmin como interlocutor nesse caso e a assertividade na defesa da lei de reciprocidade. Tudo isso passa a impressão de que o Lula e o PT estão acertando mais do que o Bolsonaro e seus aliados, e isso acabou trazendo mais popularidade para o governo Lula nesse momento. Uma coisa que chama atenção na pesquisa também são os segmentos em que houve melhora na aprovação. Então, no Sudeste, entre quem tem ensino superior e entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, que nas últimas eleições têm sido segmentos mais críticos a Lula. Essa melhora tem a ver com esse racha da direita que você fala? Essa melhora nesses segmentos? Me chamou muita atenção o fato de que essa recuperação de popularidade não aconteceu nos estratos em que o Lula geralmente vai melhor. Não foi entre os mais pobres, não foi no Nordeste que essa recuperação aconteceu. A gente viu, na verdade, uma recuperação na classe média, como você chamou a atenção, no Sudeste, entre as mulheres, que é um setor importante para o governo, e no público com escolaridade mais alta. Isso aconteceu fora, digamos, da base tradicional do Lula, Júlia, porque esses setores se viram indignados, né, rejeitando a postura que a oposição tomou diante do fato. Ou seja, a visão nacionalista, da soberania nacional, acabou se sobrepondo, né, a visões até mesmo ideológicas e que deram aí ao Lula espaço para recuperar a popularidade, para recuperar a força neste meio do caminho. O fato dele ter conseguido vencer a disputa de narrativa, pelo menos, sobre isso no centro e ter dividido a direita, acabou dando a ele espaço para recuperar terreno em 2 setores, principalmente Sudeste e classe média, que são mais críticos, na média, ao governo Lula. Quem está dando essa sustentação para essa melhora não é o eleitor, então, de direita, porque esse eleitor vai resistir sempre ao presidente Lula, à esquerda. É um eleitor de centro, que ora está num lado, ora está no outro. Na eleição de 22 estava com Lula e agora, nas últimas pesquisas, tendeu a ser mais crítico a Lula e que agora parece voltar, é isso? É bom lembrar, né, Júlia, em 2022, o que definiu a eleição foi mais a rejeição ao Bolsonaro no centro, entre liberais sociais, por exemplo, do que uma própria aprovação e identidade que esse grupo centrista tinha com o presidente Lula. Durante o governo, nesses últimos 2 anos e meio, a gente viu esse grupo se afastar do presidente Lula, ser crítico em relação à sua agenda, tanto social como econômica, só que essa oportunidade, ela funciona como um gatilho, né? Para que esse público que lá atrás já optou pelo Lula contra o Bolsonaro, que fizesse agora essa retomada de novo. Eu tenho comparado, Júlia, esse fenômeno do Trump ao que a gente viu, a reação que a gente viu no Brasil na época da vacinação, né? Esse grupo de centro, ele era o balizador, ele era o pêndulo que atrapalhava a vida do Bolsonaro diante das suas posturas sobre a vacina e que agora estão, de novo, rejeitando Bolsonaro e seus aliados pela postura anti-Brasil e o acordo, né, ou a influência que parece clara deles em relação à agenda do Trump. Então, ele me remete ao mesmo fenômeno, que é, de novo, a importância que esse centro, que esse eleitor não polarizado, não ideológico, vai ter na eleição do ano que vem. Nossa, muito interessante. E muitos aliados de Bolsonaro dizem que ele perdeu a eleição também. Um dos fatores que mais pesaram foi a discussão sobre as vacinas, a pandemia e etc. E você agora nos lembrando de que ele perde esse eleitor de centro nessa discussão. Portanto, essa melhora de Lula, que está calcada, como você diz, nesse eleitor de centro, ela é uma melhora também que pode ser esvaziada caso o discurso do presidente deixe de chegar a esse eleitor. Eu digo isso porque esse eleitor não é aquele eleitor que está fechado independentemente de qualquer coisa, né? Júlia, eu continuo trabalhando com
a tese de que nós vivemos um país altamente calcificado. Quer dizer, você tem o eleitor lulista, petista e a esquerda que tende a votar no candidato do PT, e o eleitor bolsonarista ou a direita não bolsonarista que tende a votar no projeto antipetista mais competitivo. Agora, o que está em disputa é aquele eleitor do meio, né, que não tem vinculação ideológica, que não tem uma visão formatada sobre a política e que ora pende para um lado, ora pende para o outro. Nesse momento, esse eleitor está dando a chance de ser recuperado, digamos assim, eleitoralmente pelo Lula. Por um lado, pelos erros da oposição, pelos erros do próprio Eduardo Bolsonaro, do próprio ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, mas também pela forma correta com que Lula está enfrentando esse tema. E acho que esse é um pensamento comum do presidente Lula e dos empresários aqui envolvidos, do setor industrial, do agro, serviços, comércio. Nós queremos negociação, é urgente. O Alckmin está dando o tom certo. O tom morno, do jeito dele. O Lula conseguiu fazer escolhas até aqui que eu diria que ele está gabaritando, né, a prova em torno dessa reação. E a pesquisa está mostrando indicadores em torno disso. Então, o governo conseguiu abrir espaço num público que já foi dele em 22, que ele estava perdendo e que agora ele voltou a pelo menos ouvir, dar atenção à agenda que está colocada. Qual que é o desafio, Júlia? É não passar do limite, né? Porque do mesmo jeito que os eleitores estão, neste momento, do lado do Lula, eles estão preocupados com o fato de que a maioria dos brasileiros não acha que o Trump vai voltar atrás rápido em relação a essa tarifação. E isso já impacta a percepção dos brasileiros sobre a economia no futuro. É a primeira vez na série histórica da Genial Quest que tem mais brasileiros dizendo que a economia vai piorar no futuro do que vai melhorar. Houve uma inversão em relação a isso e, na minha visão, isso está diretamente associado ao medo que os brasileiros têm das consequências negativas dessa tarifação. Agora, na avaliação do próprio governo, ministros com quem a gente conversa no entorno do presidente, essa melhora da aprovação ela não está vinculada só ao episódio do tarifaço. Você mesmo citou isso. Mas você aponta a melhora nos segmentos específicos de classe média, sudeste e etc. Dá para vincular a campanha, por exemplo, da isenção do imposto de renda à melhora nesses segmentos? Eu acredito que não, Júlia. Vou tentar te convencer disso por meio dos dados que a gente recolheu nessa pesquisa. Olha só, é verdade que a tese do governo, e em especial a tese do ministro Haddad, ela tem apoio popular. Qual é a tese trabalhada até aqui? De que é preciso aumentar imposto dos mais ricos para diminuir dos mais pobres. Essa tese, Júlia, tem 63% de apoio na sociedade brasileira, sendo que entre a esquerda o apoio chega a 89%, entre o centro, né, os eleitores de centro, o apoio chega a 65%, e mesmo entre os bolsonaristas chega a 46%. Então, de novo, é uma tese que se mostra correta, que tem apelo, e eu diria mais, ela tem concretude na visão dos brasileiros, por quê? É a agenda do imposto de renda. Hoje não paga imposto de renda quem ganha até R$ 2.824. Pela proposta do governo, quem ganha até R$ 5.000 por mês ficará livre de imposto de renda. Além disso, o governo propõe diminuir o imposto para quem recebe até R$ 7.000. Pelas contas do governo, 10 milhões de contribuintes vão deixar de pagar imposto de renda. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil tem apoio de 75% da população e o aumento do imposto de renda para o super rico tem apoio de 60%. Então, na tese, o governo está certo. Mas por que eu não associo, portanto, a melhora do governo agora a essa agenda? Primeiro, porque as mensagens, a campanha, não chegou na maioria da população. Eu vou te dar 3 exemplos disso. A ideia da justiça tributária, por exemplo, ela só ficou conhecida por pouco mais de 40% dos brasileiros. Não é a maioria. Só 25% viram alguma crítica a Hugo Mota, e ele foi, né, um dos alvos principais da campanha. E só 17%, Júlia, dizem ter visto algum daqueles vídeos de inteligência artificial
que foram criados para, né, simular ali a disputa de ricos, pobres, etc. Então, primeiro, a mensagem não chegou ainda na maioria. É difícil imaginar que uma mensagem que não chega na população seja capaz de produzir algum efeito. Mas tem uma outra explicação que também é importante. Embora o motivo esteja correto, embora a sociedade brasileira concorde com o governo na motivação e no tema, a sociedade não concorda com a forma. E aqui não estou dizendo que o governo está fazendo isso, está fazendo de uma forma errada, mas a percepção dos brasileiros é que o discurso que coloca ricos e pobres um contra o outro é um discurso errado, porque ele produz mais polarização e mais briga. 53% dizem isso, contra apenas 38% que dizem que esse discurso rico contra pobre está certo porque ele chama atenção para os privilégios. Então, a forma com que o governo aborda esse tema, ou pelo menos a forma como a sociedade percebe o que o governo está fazendo, também diminui o impacto positivo que essa medida pode ter. O que significa claramente, Júlia, que o governo tem uma escolha tática para fazer. Se ele vai em torno da agenda do imposto de renda daqui para frente, sem alimentar o nós contra eles, e com isso aumentar a chance de capturar o centro, ou se ele vai manter a disputa de rico, pobre, né, de fazer a disputa social que, por exemplo, o PT sugeriu, publicando esses vídeos na sua página, mas com isso correndo o risco de perder esse eleitor do centro que a gente chamou a atenção é tão importante. Então, acho que está na mão do governo a decisão política e ela, como eu estou mostrando na pesquisa, tem consequências. A avaliação que eles fazem é que nesse primeiro momento a campanha foi importante para estancar a sangria entre o eleitor típico do presidente. E eu concordo. Nesse eleitorado, essa disputa e essa narrativa funciona, mas ela vem com uma consequência, né? Que é, como a gente falou no começo do episódio, não houve melhora na aprovação do governo entre eleitores de baixa renda e não houve melhora na avaliação do governo entre eleitores do Nordeste. Ou seja, embora você consiga mobilizar o eleitor mais de esquerda, lulista, petista, que é o que a pesquisa mostra com esse argumento, Júlia, você não consegue chegar na população, digamos assim, não ideológica. Ou seja, é uma escolha de Sofia que o governo vai ter que fazer e ela tem consequência. Ou você mantém sua base mobilizada como uma estratégia de primeiro turno, vamos dizer assim, ou você já apela para até deixar a sua base um pouco menos animada, mas garantindo a possibilidade de chegar no centro numa estratégia de segundo turno. É uma escolha difícil que tem consequência para os dois lados. Felipe Nunes, excelente como sempre, uma honra te ouvir. Muito obrigada, dia cheio, aliás, sua agenda é sempre cheia, mas obrigada por estar aqui com a gente no assunto. Não, prazer todo meu. É sempre um prazer estar aqui com a turma do assunto. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Valdo Cruz. Valdo, como é que o governo recebeu esses novos resultados da Quest? Olha, Júlia, já era esperado, né? Os levantamentos internos do governo já apontavam uma recuperação, né? Ainda sem fazer inverter a boca do jacaré ali, né? Você ainda tendo uma reprovação maior do que a aprovação. Até nos trackings do governo está mais próximo, está praticamente empate técnico. Da Quest ainda não. Então, mas eles estavam esperando esse movimento. Avaliam que teve o efeito Trump, que acabou contribuindo para essa mudança, porque principalmente onde você tem essa alteração na região sudeste, e na região sudeste eles avaliam que o tarifaço do presidente dos Estados Unidos teve um impacto muito significativo. Mas avaliam também que a inflação caindo de forma gradual também teve seu efeito positivo, ainda não assim de forma realmente intensa, mas que você teve ali também uma contribuição para isso. O IBGE divulgou a inflação de junho, 0,24%, um pouco abaixo do resultado de maio. Com isso, já são 4 meses seguidos de IPCA perdendo força, declinante. A gente vê que depois do pico de fevereiro, os preços vêm subindo num ritmo mais lento. Agora, Júlia, o que eles falam que é mais importante é manter essa recuperação e fazer com que a aprovação volte a ficar acima da desaprovação. Lembrando que isso acontecia até dezembro do ano passado.
mas a partir de janeiro o governo entrou ali num verdadeiro inferno astral, com várias notícias negativas criadas por ele próprio, né? O caso do Pix é um exemplo que realmente pegou o governo ali, a questão das fraudes do INSS, e isso ali derrubou, né, a aprovação do governo Lula. Agora ele começa uma fase de recuperação e o grande desafio é manter esse cenário para que o governo possa realmente chegar no ano que vem forte para a disputa da eleição presidencial. Júlia. Então, quer dizer, tem ali a questão do IOF, que o governo fez todo um discurso de que os que podem pagar mais não querem pagar mais, tem a isenção do imposto de renda, tem a questão do Trump, foram todas ondas que não foram criadas pelo governo, mas que o governo soube surfar, né? Isso que reverteu na alta de popularidade, não? Bem anotado, Júlia. Assim, se no início do ano ali, nos primeiros 4, 5 meses, o governo cometeu uma série de erros, agora não é que o governo tenha criado esses fatos positivos, eles foram criados em parte pela oposição, né? A oposição é que criou, por exemplo, derrubou o decreto do IOF, dando para o governo o discurso da justiça tributária, se bem que o IOF não trata de justiça tributária, mas eles usaram isso como exemplo ali para a campanha deles. Isso acabou tendo efeito ali muito positivo para eles. O ministro Alexandre de Moraes, que está responsável por essa questão de definir o que vale ou não daquele decreto sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, tomou a decisão de manter, em parte, o decreto do governo federal. Quer dizer, ele atende o governo federal no seu pedido de dizer que aquele decreto de Lula era legal, constitucional. Tem também a questão da queda da inflação, o projeto do imposto de renda que foi aprovado, por enquanto, em comissão. Vai ter efeito prático só no ano que vem, mas gera uma melhora. Ainda não muito importante, mas ajuda nessa recuperação. Também teve isso, mas foram ondas que o governo soube surfar muito bem e que, desta vez, quem não estava preparada para essa onda era a oposição que sofreu neste período. O cenário se inverteu, positivo para o governo, negativo para o bolsonarismo. E aí, nesse ponto, eu queria analisar o Congresso, porque logo que Trump anuncia as medidas contra o Brasil, os presidentes do Senado e da Câmara, olhando para a oposição, que é muito significativa nas duas casas, não se posicionaram no começo e depois se posicionaram de maneira bastante fraca. Já nesse episódio da abertura da investigação com base na seção 301, anunciada na terça-feira, o posicionamento foi muito direto e de apoio ao governo. Mudou algo na relação do Executivo com o Legislativo ou é só essa questão pontual mesmo de o Congresso entender que não dá para ficar contra o Brasil nessa disputa? Eu acho, Júlia, que pesou mais esse segundo fator que você apontou, né? No início, a reação demorou primeiro, né? Ficaram ali quase um dia para responder, a se posicionar em relação ao tarifaço de Trump. Soltaram uma nota que eles consideraram sóbria e institucional, mas foi uma nota que em nenhum momento fez uma crítica ao tarifaço de Donald Trump. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, publicaram uma nota conjunta. Eles disseram que o Congresso vai acompanhar de perto os desdobramentos e que os dois estarão prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia, do setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. Isso pegou muito mal dentro do Congresso ali, dentro do governo. Eles foram criticados por empresários, né, que estão sendo atingidos por esse tarifaço de Donald Trump, e aí eles perceberam que estavam com uma imagem sendo desgastada pela essa posição ali vacilante no início, para dizer o mínimo, né? E agora, na reunião que eles fizeram com o vice-presidente Alckmin, com a ministra Gleisi Hoffmann, eles tomaram uma posição bem assertiva em defesa dos interesses do Brasil, falando que estão ao lado do governo em busca de uma solução e criticaram, agora sim, criticaram o tarifaço de Donald Trump, algo que no início eles não fizeram, porque eles tiveram receio, né? Não queriam ali desagradar bolsonarismo, que achavam que isso poderia render pontos positivos para o ex-presidente, só que foi exatamente
o contrário. Registrar ao presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente Lula que o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Eu tenho conversado muito com o presidente Hugo Mota em relação a esses últimos acontecimentos e nós temos a compreensão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional. Dizer que aqui temos mais um momento de unidade nacional, de unidade em favor do país, de proteção à nossa indústria, aos nossos empregos, às nossas relações diplomáticas com os demais países. E quando eles perceberam isso, mudaram ali, fizeram um ajuste no rumo do discurso tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota. Júlia. Agora, a gente falou do governo saindo das cordas, e a oposição, o que vai fazer para sair das cordas, pelo menos nessa matéria? Olha, Júlia, a oposição está numa situação difícil. Os bolsonaristas acharam que se tentassem colocar ali, o responsável pelo tarifaço é o presidente Lula, quando enfrentou Donald Trump por conta dos ataques a Bolsonaro, só que esse discurso não pegou, não colou. E o que prevaleceu, porque a população toda entendeu assim, que o culpado é Donald Trump. E também o filho do ex-presidente atuando nos Estados Unidos, inclusive se vangloriando de ser um dos responsáveis pelo tarifaço. E isso acabou revertendo em imagem negativa para o governo. Eu conversei com empresários, Júlia, ao longo dessa semana, e eles estavam muito, mas muito irritados, estão ainda muito irritados com o Eduardo Bolsonaro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo, até me usar essa expressão comigo, os dois estão rifando o Brasil, os interesses dos empresários brasileiros, que até pouco tempo defendiam os dois, em nome de interesses político-pessoais, né? Ou seja, colocando à frente do país os interesses da família Bolsonaro. Isso pegou muito mal e agora eles tentam fazer uma correção de rumo, mas encontram dificuldades. Eu conversava com líderes bolsonaristas que também não estão gostando nem um pouquinho da posição do filho do ex-presidente, mas dizendo, só que a gente não pode criticar Donald Trump. É uma situação um pouco complicada. Então eles ainda tentam fazer o discurso de que o responsável por isso tudo é o presidente Lula, mas eles sabem que é um discurso que não cola. É interessante que você fala que eles não podem criticar Trump, né? E o debate é totalmente ideológico. E uma das críticas que a direita faz aos seus opositores é que trata tudo com ideologia, né? Aqui é tratar o assunto, exatamente isso, é tratar o assunto com ideologia. Para a gente finalizar, Valdo, eu conversava há pouco com o Felipe Nunes, da Quest, e ele fez uma análise interessante de como essa questão do tarifaço pode ser para a eleição de 26 o que foi a pandemia para a eleição de 22. Então, fortalecer, ajudar na candidatura do presidente Lula, que vai tentar a reeleição. Queria te ouvir sobre isso e sobre outros fatores, como o projeto do imposto de renda. Lira acabou de entregar o relatório. A gente sabe que não é porque Lira está alinhado ao governo, gosta do governo ou qualquer coisa do gênero, que ele topou o imposto de renda, porque todo mundo ali quer se reeleger e sabe que essa é uma pauta boa para a reeleição, né? Além da justiça tributária que ela traz incluída na discussão. O Centrão, Júlia, estava muito incomodado com o discurso de que eles estavam defendendo os bancos, que eles estavam defendendo os ricos, enquanto o governo defendia os pobres, né? Aquele discurso ricos contra pobres estava incomodando muito o Centrão. E eles enxergaram nesta pauta, cujo relator é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, uma forma de mostrar, olha, nós também temos preocupação com a classe de renda mais baixa, tanto que Arthur Lira fez uma alteração e abriu espaço para mais 500 mil contribuintes serem beneficiados naquela redução progressiva, né? A posição do presidente era isenção do presidente Lula, isenção para quem ganha até 5 mil e uma redução progressiva para quem ganha de 5 mil a 7 mil. Arthur Lira subiu para R$ 7.350. Então, isso foi um ponto positivo para eles. A vitória de ninguém isoladamente é a vitória de um trabalho coletivo, até porque quem vota é o parlamento, quem discute é o parlamento. Isso não é uma ideia isolada de A ou de B, a gente pode, no mínimo nesse momento, destemperar, né, essa polarização. Mas é claro que quando isso for aprovado, né, definitivamente agora no segundo semestre, essa é a tendência,
E aí, quando começar a vigorar no ano que vem, isso vai trazer dividendos políticos também para o presidente Lula, né? Por isso que eles acham o seguinte, que como manter essa curva de melhora da aprovação do governo? Primeiro, saber manejar muito bem essa crise do tarifaço imposta pelo presidente Trump e que o bolsonarismo vinha defendendo e agora está com uma certa dificuldade. Mas se o governo conseguir sair desse episódio realmente como está agora, numa posição positiva, mostrando que isso foi uma associação entre bolsonarismo e Trump em prejuízo do Brasil, isso com certeza vai ter ali dividendos políticos para o presidente Lula no ano que vem, que é o ano eleitoral. E aí ele vai ter condições de vislumbrar um processo em que a aprovação pode começar a ficar maior do que a reprovação. E o bolsonarismo está perdendo pontos, né? Agora temos que checar como é que fica a situação, por exemplo, de Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, que também teve um início muito ruim nessa crise, né? Chegando a se posicionar ao lado do bolsonarismo e apoiando a decisão de Trump, mas depois foi obrigado a fazer uma correção de rumo diante da cobrança do empresariado paulista. Vamos ver também como é que isso atinge a imagem, não só de Bolsonaro, mas também de um potencial adversário do presidente Lula em 2026. Até um mês, Júlia, a oposição e o Centrão davam como um governo acabado. E agora eles perceberam que há espaço, sim, para Lula se recuperar para o ano que vem. Valdo Cruz, sempre um prazer inenarrável. Muito obrigada pela sua presença aqui no assunto. Eu que agradeço, Júlia. Saúde e paz. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.